Importante notícia aos MEIs. Se você é MEI ou tem um cliente MEI, fica comigo nesse vídeo para você entender o que está acontecendo. Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Ana, sou contadora, faço parte da equipe do Contabilidade Facilitada e nesse vídeo eu vim falar para você uma importante mudança que está acontecendo com os MEIs. Para a gente entender melhor a situação, é bom a gente ter um panorama geral, um contexto do governo nesses últimos tempos. A gente sabe que o governo, a Receita Federal, eles têm desenvolvido cada vez mais mecanismos para pegar os empresários, as pessoas físicas que não pagam imposto sobre aquilo que faturam, e isso é considerado sonegação fiscal. Então ele tem desenvolvido mecanismos, tecnologias para justamente pegar esses empresários e fazê-los pagar aquilo que é devido de pagamento. No caso do MEI, a gente sabe que o MEI ele não é obrigado a ter conta pessoa jurídica. Não é como uma empresa do Simples Nacional, por exemplo, que é obrigada a ter a pessoa jurídica e movimentar seus valores lá. No caso do MEI, não. Então o que o MEI fazia? Muitas vezes ele não tinha uma conta pessoa jurídica. Quando ele tinha também, ele acabava movimentando essas duas contas, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. E agora, o que a Cefaz começou a fazer? Eles começaram a juntar os dois faturamentos. Então, se eu sou o MEI e as minhas movimentações financeiras da pessoa física e da pessoa jurídica estão ultrapassando os 81 mil, os MEIs já estão recebendo essa notificação pela Cefaz para solicitar o desenquadramento por excesso de faturamento. Por que isso acontece, gente? Porque a gente sabe que tem um convênio da Cefaz, que é o convênio 50, que foi editado agora, inclusive, neste ano, mas ele só foi editado agora em abril, simplesmente orientando as instituições financeiras quanto aos prazos e quais documentos devidamente devem ser enviados ao governo. Mas esse convênio, que obriga as instituições financeiras a enviar as documentações, as movimentações financeiras de empresários, de pessoas físicas, ele já existe desde 2001. Então não é de hoje que o governo está de olho nas movimentações financeiras. E que movimentações podem ser essas? Todas as que você fizer na sua conta. Depósitos, valores em dinheiro que você recebeu e depositou na conta, valores gastos em cartão de crédito, cartão de débito, até o próprio Pix. Então, o que a gente tira de conclusão disso? Se você ou se o seu cliente, você sabe que ele tem o hábito de movimentar muito a pessoa física, oriente-o a não fazer, oriente-o a movimentar somente aquilo que é devido de faturamento. Por quê? Porque como está sendo considerada todas as movimentações, se o seu cliente for autuado e receber essa notificação, ele vai ter que comprovar para a Receita, para o governo, que isso não é faturamento dele, que isso é de terceiros. Então um exemplo muito claro que a gente vê hoje em dia é o fato de emprestar o cartão de crédito para parente ou para outras pessoas e depois receber esses valores na sua conta pessoa física para você ir lá e pagar a fatura do cartão. Isso é considerado a entrada de recurso. Então, a partir do momento que uma pessoa está depositando valores na sua conta, o governo entende que isso é faturamento. E se isso não é, você tem que comprovar para ele que não é. E a gente ainda não tem nenhuma garantia. Então, o que está acontecendo agora é que tem muito MEI, começando com os MEIs, mas provavelmente outras empresas também vão ser autuadas, pessoas físicas que não estão cumprindo ali o que é determinado por lei. Então, tem muito MEI sendo desenquadrado, solicitado desenquadramento por excesso de faturamento por essa movimentação. Então, nós estamos diante de duas situações. Se o seu cliente já recebeu esse aviso, lembrando que ele está sendo enviado ou por correio ou também pela caixa eletrônica lá da Cefaz, você pode orientá-lo que, se isso de fato foi faturamento da empresa, não tem o que fazer. Ele tem que desenquadrar, ele precisa migrar para uma empresa do Simples Nacional e fazer tudo certo. Também a gente sabe que pagar impostos é sinal de crescimento, né? O que a gente sempre fala para os clientes é que não tenha medo de sair do MEI, tenha medo de continuar sendo MEI para sempre. Isso é muito importante a gente frisar para o cliente, porque ele não quer deixar de ser MEI, mas ele precisa dar esse passo para avançar. Então o governo está cercando os empresários de todas as formas para evitar isso. Então estamos diante de duas situações. Uma, se o seu cliente de fato for notificado e ele não puder comprovar isso, não tem o que fazer. Se ele puder comprovar, a gente pode entrar com o processo e enviar as documentações comprobatórias, mas isso não é garantia de que será acatado pelo governo e que ele poderá continuar sendo um MEI. A gente precisa
esperar as análises para poder ter uma posição melhor. E se você sabe que o seu cliente faz isso, oriente-o a movimentar somente aquilo que for devido, aquilo que for realmente faturamento da empresa. Mesmo que o MEI não seja obrigado a ter a conta PJ, oriente-o a ter e movimentar somente aquilo que for necessário. Porque, gente, no caso do MEI, o governo pega sim as movimentações de pessoa física e também da PJ pelo fato dele não ser obrigado, certo? Então, cada vez mais a gente vê a necessidade do MEI ter um contador para controlar o faturamento, para orientar ele quanto às práticas que estão sendo feitas ilegalmente. Então, nesse caso, você já pode orientar o seu cliente e falar: olha, fulano, tá acontecendo isso, já tem MEI sendo desenquadrado, toma cuidado com as movimentações financeiras que você faz na sua conta pessoa física também. Só movimente aquilo que for realmente legal, aquilo que você estiver declarando, aquilo que for de fato está sendo pago o imposto sobre isso, certo, gente? Então esse vídeo ele é um alerta e ele é para contextualizar vocês sobre essa mudança no MEI, esse procedimento. E o governo ele tende sim a cercar os MEIs, não só MEI, como todos os empresários e também pessoas físicas, a arrecadar aquilo que de fato é devido. Então tomemos muito cuidado e nós, como contadores, precisamos ter o papel de orientar, assegurar o cliente daquilo que já está sendo feito para depois ele não vir pra gente falar assim: ah, mas eu não sabia disso, eu não fui orientado quanto a isso. Então se resguarde o seu cliente para fazer o correto, porque não tá tendo muito mais para onde fugir. Certo? E se você quer realmente aprender a prática contábil, a prática do MEI, imposto de renda, quer dominar as rotinas contábeis, vem para a Escola Contábil. Nós temos aí mais de 900 aulas para te tornar um profissional de excelência do absoluto zero. Então, se você quer dominar, saber orientar o seu cliente da melhor forma, saber como precificar, como agregar valor ao seu serviço e crescer na profissão contábil de forma correta e sólida, vem para a Escola Contábil, que com certeza é a melhor opção. E aí, o que você achou dessa decisão do Confas? O que você achou dessas autuações que a Cefaz está fazendo? Deixa aqui nos comentários.